Muito bem, continuando, agora a gente vai para os serviços relacionados à cotação. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Nós vamos então ter, para a cotação, a gente tem uma estrutura um pouco mais complexa, que é um mestre, detalhe, detalhe. Nós temos a cotação compra, detalhe. Tá? Só que a cotação compra, ela relaciona-se com fornecedor, cotação compra. Tá? Então eu vou fazer uma cotação e vou escolher um determinado número de fornecedores, conforme a gente já viu até no fluxo, né? E para esse determinado número de fornecedores, eu vou mandar uma quantidade X de itens, né? Então aqui eu vou ter um detalhe. Primeiro eu tenho um cabeçalho que é a cotação. Meu primeiro detalhe é fornecedores, eu tenho uma listagem de fornecedores. E o segundo detalhe é a lista de produtos de cada um dos fornecedores. Tá ok? Então eu tenho uma cotação compra. Para essa cotação compra eu tenho um fornecedor cotação compra, observe, né? Tem uma chave aqui. E aí sim eu tenho a cotação compra detalhe que tem um ID para fornecedor cotação compra. Tá ok? Muito bem. Então estas são as três tabelas, né? Obviamente que a gente fez um mapeamento para cada uma delas. Então iniciamos pela cotação compra. Cotação compra que tem então os três campos aqui, que são campos de valores, e aqui as duas listagens, os detalhes, né? Tá ok? Aqui está. Vamos abrir o HBM. Então veja que o HBM é muito simples, né? Simplesmente eu tenho descrição e data cotação além do ID. Então cotação compra DTO relaciona-se com a tabela cotação compra. E eu declaro ID, data, cotação e descrição. Se nós observarmos na tabela, são apenas esses campos mesmo que nós temos, tá? Muito bem. E o que são esses outros dois, né? As duas listagens? Esses dois campos são campos auxiliares, né? Do meu DTO, são campos que eu vou utilizar no momento que eu for trabalhar essa cotação, tá ok? Então observe que eu não mapeei estes dois campos, essas duas propriedades, essas duas listas para o Hibernate. Nós temos também o fornecedor, né? Então veja aqui eu tenho todos os campos do fornecedor. Aqui está, né? Os campos. E os campos estão também mapeados respectivamente para cá. E além desses campos eu tenho mais uma listagem. Tá ok? A listagem de detalhes da cotação que estão associados a esse fornecedor. Então esta lista eu não vou ter mapeado no meu arquivo da Hibernate. Todos os demais campos eu vou ter. Com exceção desse campo aqui, nome fornecedor, que na verdade é só para facilitar o acesso ao meu objeto fornecedor, né? Para mim capturar o nome. Então acesso de forma direta, né? Eu vou procurar pela propriedade nome fornecedor, ele vai lá no meu fornecedor e retorna o nome. Com exceção disso, todos os demais campos são mapeados. Observe. Tabela, classe, fornecedor, cotação, compra, DTO, tabela. Os campos, o many to one com fornecedor no ID fornecedor. Então veja só, many to one é feito exatamente por causa dessa coluna, ID fornecedor. E a lista eu não tenho mapeado, né? Novamente, essa lista aqui é uma lista que a gente vai preencher ela fazendo uma chamada específica, um select específico para preencher esses detalhes, tá ok? E por fim nós temos o detalhe. Aqui está o detalhe, então, detalhe mais simples, eu não tenho listagem, né? O detalhe é o último elemento dessa minha estrutura, mestre, detalhe, detalhe. Onde eu tenho um ID, tenho um produto ao qual esse detalhe é associado, a gente pode até verificar na tabela, cotação, compra, detalhe. Eu tenho um ID produto. Tenho um ID fornecedor compra e observe que aqui eu não estou mapeando como eu fiz aqui em cima, para o objeto. Eu podia ter mapeado para essa classe aqui que já está mapeado com o Hibernate. No entanto, eu não faço isso. Por quê? Para evitar a situação da referência circular. Tá ok? Muito bem. Todos os demais campos, mapeamento convencional. Vamos dar uma olhada
no arquivo do Hibernate, não é este, é esse aqui. Então veja só, DTO, tabela, ID, Many-to-One com produto, os demais campos, mapeamento convencional, mapeamento normal. Tá? Muito bem, então essa aqui é a estrutura do modelo. Nós temos então o serviço agora. Vejamos, vamos olhar o serviço. E para trabalhar a cotação, a gente tem as 4 operações: Select, Update, Save, Delete. Vamos olhar então aqui o serviço, as 4 operações. Então eu tenho aqui Select, cotação, compra. Tá ok? Na verdade eu tenho 4 operações básicas. E mais o Select, cotação por ID, né? Select, cotação, compra. Select, cotação, compra por ID, tá? Então tem as 4 mais a Select, são 5 operações básicas. Primeiro, Select, cotação, compra, recebe como parâmetro uma cotação de compra, que é o elemento de filtro. E aqui então, nós vamos fazer um Select da cotação de compra. Instancio o meu DAO genérico, faço um Select simples e retorno o resultado. Observe que, quando eu faço esse Select cotação compra, eu não obtenho o objeto completo, objeto cotação compra completo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não vem com as listagens, tá? Então aqui eu tenho a cotação compra, ele só vem preenchido esses campos aqui, esses elementos eu não estou obtendo no retorno dessa consulta, tá? Muito bem, então esse aqui é o nosso Select cotação compra. Lá no Select cotação compra por ID, aí sim eu vou ter, que é o próximo que a gente vai ver, aí sim eu vou ter a cotação completa, tá? Depois, quando a gente for ver isso aqui rodando, eu vou mostrar. Então veja só, Select cotação compra por ID, eu recebo um parâmetro que é a cotação de compra, tá? Então nesse caso aqui, eu instancio um DAO genérico e seleciono a cotação de compra, tá ok? Pelo ID que eu recebi na cotação que veio como parâmetro. Na sequência, eu vou instanciar o DAO do meu compra detalhe e o DAO do fornecedor detalhe. Ou seja, dos 2 detalhes que eu utilizo nessa minha consulta. Para o meu DAO do fornecedor, aliás, melhor dizendo, na cotação compra eu vou primeiro preencher a lista de fornecedores, utilizando o meu fornecedor compra DAO, o DAO genérico que eu instanciei, chamando o método select e passando como parâmetro de consulta um fornecedor compra DTO, cujo ID da cotação de compra seja igual ao ID que eu obtive aqui em cima, que eu obtive aqui. Tá? Na sequência, então veja só, fiz a consulta, recebi, por exemplo, 2 fornecedores, eu tenho um cabeçalho e cotação de compra, recebi 2 fornecedores constam para essa compra. Na sequência, então, vou fazer um laço, para cada fornecedor que eu tenho, eu vou fazer uma consulta para obter os detalhes. E aqui é o mesmo processo. Com o DAO que eu instanciei aqui em cima, eu vou chamar um select e fazer um filtro pelo ID do fornecedor da compra. Tá ok? Da compra não, da cotação. Então esse aqui é o nosso select cotação compra por ID. Além desse, então, eu tenho o save, update e o delete. Save, processo não tão simples quanto o do tipo requisição, por exemplo, mas básico também. Vou instanciar um compra detalhe DAO, um cotação DAO, cabeçalho, né? Vou salvar primeiro o cabeçalho. Na sequência, eu vou instanciar os DAOs utilizados nos meus detalhes, tanto no cotação detalhe quanto no fornecedor, e vou percorrer a lista de fornecedores. Então, se eu tiver 2 fornecedores, eu vou iterar 2 vezes aqui. Iniciei a lista, configurei o fornecedor, salvei o fornecedor. Na sequência, eu vou percorrer a lista de cotação detalhe desse fornecedor. Observe. Lista, cotação, compra, detalhe do fornecedor. Mesma coisa. Vou configurar aqui
o meu cotação detalhe e vou salvar. Ao final eu dou um session.flush. Tá ok? Então vou percorrer aqui 2 vezes e aqui quantas eu tiver para cada detalhe, lista de detalhes. Vamos ver o update. Update é um processo parecido com o que a gente viu na aula anterior, na lição anterior. Primeiro, vou dar um update no meu cabeçalho. Na sequência, eu vou instanciar os dois DAOs genéricos, né, de cotação e fornecedor detalhe. Primeiro, eu vou montar uma lista de fornecedores, que são a lista de fornecedores que são associados a esse cabeçalho, ok? E vou então excluir essa lista de fornecedor. Porém, antes de excluir esse fornecedor, eu vou excluir as cotações de detalhe que estão associadas a ele. Então, eu listo uma cotação de detalhe, eu faço uma listagem da cotação de detalhes, excluo os detalhes desse fornecedor e na sequência eu excluo o fornecedor. Eu vou fazer essa iteração uma vez para cada fornecedor que tiver na minha lista de fornecedores que eu obtive aqui em cima. Uma vez que eu fiz isso, eu vou simplesmente então no cabeçalho que vem na entrada desse método, percorrer a minha lista de fornecedores e vou salvar. Primeiro eu vou configurar e vou salvar. Na sequência eu vou para cada lista, para a lista de detalhes desse fornecedor, eu vou fazer o mesmo processo, configuro e salvo. Ou seja, o processo de update é em 2 etapas. Primeiro a gente exclui os detalhes, depois a gente salva os detalhes. Tá ok? Por fim, o método delete, que é um pouco mais simples, onde eu vou ter os 3 DAOs declarados logo no início, cotação, cabeçalho, detalhe e o fornecedor. Vou primeiro listar os fornecedores, vou iniciar excluindo os fornecedores, né? Na verdade, vou excluir primeiro os detalhes desse fornecedor e na sequência excluo o fornecedor. Finalizando, eu excluo o cabeçalho, que é o compra, que é o cotação compra. Session.flush, retorno um resultado. Tá ok? Então, essas são as quatro operações básicas, né? Ou 5. E agora eu vou mostrar qual a diferença do select lista cotação, né? A que retorna a lista para a que retorna o objeto único. E na verdade a gente tem ele aqui. Então veja só, quando eu chamo uma listagem, eu não recebo, minha lista de detalhes ela volta nula, tanto a de fornecedor quanto a de cotação. Tá ok? Observe, volta sempre nula. No entanto, eu vou fazer um filtro pela cotação 6. Então veja só, vou fazer um select cotação por ID. Select cotação compra ID. E vou passar como parâmetro um ID 6. Vamos invocar. Agora veja aqui, veja a diferença. Cotação detalhe vem nulo, tudo bem. Mas olha só, eu tenho a lista de fornecedor, nesse caso eu tenho 2 fornecedores. E essa lista de fornecedor, cada fornecedor tem uma lista de detalhes, tá ok? Então veja só, esse detalhe tem 2. E no meu segundo fornecedor, eu vou ter uma outra lista de detalhes que tem 2 elementos, o primeiro e o segundo. Tá ok? Muito bem. Então por esse motivo eu tenho que ter essas duas abordagens, né? Eu tenho a abordagem que volta apenas o cabeçalho e eu tenho a abordagem que volta a cotação completa com todos os detalhes, inclusive o detalhe do detalhe. Na sequência, então, a gente continua analisando o nosso servidor.